primeira vez que o viu, pensou: que feio é. Tem as sobrancelhas demasiado grossas, os lábios contraídos dos dentes terminais, uma expressão de apatia emocional. Como aquelas pessoas que só choram nos filmes incapazes de sentir afeto na vida real. E então riu-se sozinha. O que era isso da vida real? Em que dimensão entrávamos a ver um filme? Ou a ler um livro, um lugar de distração, de fuga? O único lugar onde existe consolo. Reparou refletido no vidro do outro lado da carruagem, o vidro que a forçava a construir a sua própria figura cheia nos contornos disputados. Do seu lado direito, separado por um lugar, um rapaz adolescente observava pelo canto do olho. Provavelmente, a timidez obrigava-o a fingir que nada daquilo sucedia, que os seus olhos não fugiam uma e outra vez para o rosto liso da rapariga, para a boca suavemente pintada com batom escuro, a boca de quem esconde uma fragilidade que a faz chorar quando cair da noite encontra desprevenida. Mas ela não deitou com medo. Em vez disso, continuou a olhar para a fotografia no jornal. A desilusão transformara-se numa ligeira náusea. É sempre terrível quando aqueles que admiramos nos provocam, afinal, uma espécie de repulsa. Guardou o jornal na mochila e, antes de sair da estação da universidade, fez questão que a aba do seu casaco, impregnada de perfume, roçasse nas pernas do rapaz, que fazia muita força para não olhar, lutando contra o desejo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos já aqui. Foi com muito prazer que recebemos uma vez mais o João Tordo. É um momento de grande alegria. Admiramos imenso o João Tordo e, por coincidência, o João apresenta o seu 12º romance no dia 7 de abril de 2019. Ele, no dia 7 de abril de 2018, apresentou o Ensino a Voar sobre os Telhados. 7 de abril, a sério, às 17 horas. Estás a brincar? Não estou a brincar. Quem me chamou a atenção foi uma colega minha que enviou o cartaz e eu pensei: não, isto não pode ser verdade, mas de facto é verdade. Portanto, um ano depois, cá está, o João Tordo, precisamente mesmo a hora e tudo. Isto é absolutamente incrível, quer dizer, eu acho, achei uma coincidência muito bonita. Bom, cá está o João para falar sobre... Em 2069 estaria aqui às 17 horas no dia 7 de abril. 73º romance. Helena, vamos começar a marcar para o dia 7 de abril, às 17 horas, a apresentação dos livros do João aqui na Arquivo. Bom, como estava a dizer, este é o 12º romance do João Tordo, da mulher que correu atrás do vento. Cá está, mais uma bonita e cuidada edição da Companhia das Letras. Bom, e a primeira pergunta que eu gostava de fazer ao João para iniciarmos esta nova conversa é que este é um romance no feminino de 4 protagonistas, 4 mulheres. Esse é o primeiro traço distintivo deste novo romance. Sim. Obrigado, Susana, pelo convite. E que é engraçado estar aqui um ano, precisamente um ano depois, não fazia ideia. E queria agradecer-vos a todos muito por terem vindo. É ótimo ter a sala cheia. Nos últimos dias tem sido eu tenho andado por aqui por ali em vários lugares e as chuvas e os temporais e as páscoas e não sei o quê. E, portanto, hoje vimos para cá de carro, não sei, com a chuva e jogo Benfica daqui a meia hora, se calhar não parece ninguém. Portanto, sempre que chego e vejo a sala cheia fico mesmo feliz. Porque percebes que as pessoas gostam de livros, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu também adoro livros e, portanto, e quero agradecer por estar aqui, porque já são 10 anos, mais, não sei, que eu venho cá todos os anos e é sempre um momento muito especial, é sempre assim o highlight, o destaque da programação. Quero agradecer também à editora e à Helena que foi comigo, que tem uma paciência incrível para andar para cá e para lá. Estou a falar de ti, Helena. Aí está ela. Tem uma paciência incrível para andar para cá e para lá e, portanto, quero agradecer também por ter vindo. E este livro não nasceu no feminino, mas depois acabou por ser contado no feminino. Ele nasceu de uma curiosidade minha, de um encontro um bocadinho inusitado, em circunstâncias que não vou explicar para preservar
para preservar a pessoa, mas há coisa de 3 anos conheci uma rapariga com 16 ou 17 anos que era sem abrigo, vivia na rua, e ao fim de algum tempo de contacto semanal com esta pessoa eu consegui algumas informações e consegui que ela começasse a falar comigo, mas não tinha ideia nenhuma de escrever nenhum livro, não, era simplesmente uma curiosidade pessoal. E ela tinha 16 ou 17 e tinha nascido em Inglaterra, e a mãe dela tinha voltado para Portugal e tinha abandonado aos 4 anos. E ela passou pela Santa Casa e por vários lares de acolhimento de jovens em Lisboa, e aos 16 anos tinha acabado na rua e portanto, não sei o que é feito dela. Isto já foi há uns anos. Sim, há uns anos não. Foi há 2 anos e meio, mais ou menos 3. Mas aquele encontro que foi proporcionado pelo acaso, não é? Acabou por fazer sentido naquela altura e fiquei a pensar no que é que os livros podem fazer e no que é que a literatura pode fazer. E então lembrei-me de uma história de um escritor sul-africano que recebeu o Prémio Nobel em 2003, que se chama Coetzee. Não sei se vocês têm os livros dele cá. E o Coetzee tem um livro que é particularmente desconhecido dele, mas que está publicado pela Don Quixote, que se chama A Ilha. E nesse livro, A Ilha, o Coetzee faz uma coisa muito engraçada. Ele reinventa a história do Robinson Crusoe. E o livro em inglês chama-se Foe. Foe em inglês tem vários significados. Pode significar um adversário, um amigo, alguém que nos ameaça, mas também é o último nome de um escritor inglês do século XVII que se chamou Daniel Defoe e que escreveu Robinson Crusoe. Pronto, e daí o facto de o livro se chamar Foe. Em português chama-se A Ilha, não tem nenhuma relação com o título em inglês. E o Coetzee, nesse livro, o que ele faz é pegar num clássico da literatura e reinventá-lo. E, portanto, temos as mesmas personagens, o Robinson, que é um náufrago que passa 27 anos na ilha deserta, que ele julga deserta, e às tantas, ao fim de muitos anos, encontra o Sexta-feira, que é o canibal que ele ensina a ler e a escrever, e ensina o alfabeto, e ensina os modos dos homens ocidentais. E o Coetzee coloca uma mulher no meio desta história, uma náufraga também, que chega desjangada à ilha e, portanto, reinventa o Robinson Crusoe colocando uma presença feminina. A história depois torna-se muito curiosa porque a Susan, que é o nome desta mulher, consegue salvar-se, volta à Inglaterra e, quando regressa à Inglaterra, conhece um escritor frustrado e amargurado que se chama Daniel Defoe, ao qual conta a história desta ilha, desta mulher, e os dois têm um caso romântico que acaba muito mal, e o Daniel Defoe escreve a história de Robinson Crusoe e tira a Susan da história. Então o Coetzee faz aqui uma coisa brilhante, que é reinventar um clássico colocando uma presença feminina e depois dando a volta à história, não é? E como é que o escritor inglês escreveu o Robinson Crusoe tirando uma mulher. Pronto. E eu pensei muito nisto, então seria engraçado que aliás, seria quase um gesto de, não sei exatamente a palavra, humildade, talvez, que eu pudesse fazer precisamente o oposto, que eu pudesse dar uma vida nova a alguém que se calhar não teve a possibilidade de ir a ter. E partindo desta rapariga que inspirou uma das personagens deste livro, as personagens femininas, por assim dizer, que se chama Lia. A Lia é uma personagem que vive na rua até aos 17 anos e à qual eu quis dar uma possibilidade de um futuro, por assim dizer. E, portanto, no terceiro capítulo ficamos a conhecer a história dela, enquanto ela fala com uma psicóloga sobre o seu passado, o facto de só ter reencontrado a mãe quando já tinha 30 anos.
E esse reencontro está carregado de expectativa e ao mesmo tempo é uma fonte de enorme desilusão, sendo as mães talvez a figura mais importante das nossas vidas, não é? Quer estejam presentes ou ausentes, quer estejam vivas ou mortas, quer estejam lá ou não, são sempre figuras tão importantes que não nos conseguimos esquecer delas nunca, não é? E parece um anúncio para a Dida, não é? Mas pronto, está a aproximar-se. Mas então quis e então eu quis reescrever a história dela e quis reinventá-la e dar-lhe a oportunidade que ela, não sei se teve ou não em vida, mas que eu gostava que ela tivesse tido. E portanto, esta é uma das histórias. Outra das histórias que cruza este livro, que vai de 1891 na Baviera até 2017 em Lisboa, portanto se corre assim um tempo muito largo. Outra das histórias conta uma personagem que é inspirada por uma compositora do século XIX. No século XIX não tínhamos propriamente mulheres que pudessem ser compositoras. Tínhamos talvez mulheres ambiciosas que gostavam de ter sido, mas todos os compositores eram homens. Há a história, contudo, de uma mulher que vivia numa cidade pequena na Alemanha, que se chama Füssen, e que escreveu várias sinfonias que nunca chegaram ao palco, por assim dizer. Mas aparentemente era uma mulher brilhante e eu também quis reinventá-la neste livro e o segundo capítulo fala disso, fala da Lisbeth, que é uma pianista, professora de piano, com a ambição de ser uma compositora clássica. Com a diferença que eu no livro coloco numa posição bastante complicada. Ela tem um aluno autista de 13 anos, que é um prodígio do piano e que a ajuda a compor a sua sinfonia, mas ela, de certo modo, quer sentir que é ela a fazer aquilo e, portanto, acaba por tirar este miúdo da história de uma maneira particularmente cruel, que eu não vou explicar, mas que e esta é outra das personagens. O livro é todo narrado por uma personagem feminina que se chama Beatriz, que é uma espécie de meu alter ego, por assim dizer, uma estudante universitária que vem de Coimbra para Lisboa, ou que vai de Coimbra para Lisboa no princípio dos anos 90, e que entra em contacto com estas personagens e com estas várias histórias, e cabe a ela a missão bastante complicada e honorosa de começar a tecer uma narrativa em torno disto. É ela que conhece a Lia num sítio de acolhimento de pessoas sem abrigo, e é ela que decide reescrever a história desta rapariga, sem saber que a história desta rapariga está relacionada com esta mulher que foi professora de piano 100 anos antes. Para mim foi um livro muito, muito interessante de escrever, porque eu já tinha escrito de um ponto de vista feminino no Paraíso, no segundo arte, e na biografia do Otávio Zanatos. Sim. Aqui são 4 mulheres. Diferentes, idades diferentes. Todas as idades diferentes, épocas diferentes. Só que aqui, aqui de facto tive que me colocar nesse papel, no sentido em que durante toda a escrita do livro eu fui a Beatriz. E isso era uma tarefa para um escritor homem, não é? e que está limitado pelos condicionantes naturais, que são orgânicos e biológicos. E deterministas quase dos meus cromossomos, por assim dizer. De facto é um desafio grande, e o que eu fiz foi tentativa e erro. Quando eu comecei a escrever
não sabia para onde é que a história me ia levar, mas também não estava muito interessado nisso, estava muito mais interessado em entrar na pele desta rapariga, a Beatriz. O livro, aliás, começa em 1992, em Lisboa, com ela enquanto estudante da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que foi onde eu estudei. E a Beatriz é uma personagem com a qual eu me identifico muito, porque é uma vida frágil, uma rapariga com sonhos e com ambições bastante rebuscadas, que se apaixona por, sim, exato, uma espécie de alma perdida, por assim dizer, e ela foi-me levando ao longo do livro quase como se eu não o estivesse a escrever. E quando cheguei ao último capítulo, que é o único capítulo do livro em que a Beatriz conta a história na sua própria voz, eu, Beatriz, foi quando eu descobri sobre o que era o livro e o que é que ia acontecer. E isso foi uma experiência engraçadíssima, porque durante todo o livro eu próprio fui enganado pela narrativa. E ao chegar ao último capítulo percebi que a Beatriz me estava a dizer: olha, tudo o que tu escreveste até agora vais ter que dar a volta. Então foi muito engraçado chegar a esse último momento e perceber que tinha que dar a volta todo o livro outra vez. E foi uma das experiências mais engraçadas que eu tive em ficção. Por um lado, porque chegar àquela voz não foi fácil, e o que eu fiz foi, sempre que tinha dificuldades, tentava remontar à infância. Eu cresci rodeado por mulheres, e não só a minha mãe, mas eu também uma gêmea, tias, avós, etc. E fui um rapaz muito protegido por este coro grego de vozes femininas, que ao mesmo tempo que me tive imenso medo, porque um rapaz de 4 a 5 anos que tem que agradar estas mulheres todas é uma tragédia, é uma verdadeira tragédia, e ao mesmo tempo sentia-me muito protegido, naquele ninho do qual também foi difícil sair. Mas como a experiência estava lá, e eu muitas vezes ouço as vozes dessas mulheres, não só das mais próximas, mas mesmo das minhas avós, por exemplo, sempre que tinha dificuldades, ia à infância e estava lá esse núcleo. E portanto, como cresci desta maneira, tive muito contacto com o modo de sentir, de pensar, de reagir das mulheres, e portanto, que no fundo acho que não tem assim tanta diferença. Tem algumas qualidades que eu acho que são muito importantes e que talvez nos homens estejam menos presentes pela maneira como os homens são educados. E eu sinto isso. As mulheres desenvolvem certas capacidades, como por exemplo a empatia, que é a compaixão, que os homens naturalmente, por uma questão de determinismo biológico, de milhões de anos a caçar e em conflito e em luta e com a tarefa de sermos os que caçam, acabamos por sim, essa responsabilidade. Acabamos por desenvolver menos o lado límbico do cérebro que tem a ver com a capacidade de chegar ao outro, a capacidade de ser compassivo, de perceber que do outro lado está um ser humano que tem os mesmos medos que nós, que passa pelas mesmas dores, que sofre também. E portanto esta ideia que me ficou inculcada desde a infância ajudou-me muito a escrever o livro. E às tantas posso quase dizer que... Não, posso mesmo dizer, ao fim de algum tempo, de semanas e meses a escrever este romance, eu sentava-me a escrever de manhã e eu era a Beatriz. E isso era uma experiência incrível, porque durante aquelas horas o João desaparecia. E era mesmo esta rapariga que desde que dos 21 anos até aos 47, se vê com a complicada missão de contar esta história e de entrelaçar esta história. E essa experiência é muito rica, porque é uma experiência que a mim me dá muito prazer e que depois eu espero também que dê prazer a quem está a ler, não é? Sim.
E que reações tens tido dos leitores, particularmente das mulheres? Bom, tenho tido poucas, porque o seu tempo e sim, Não é? sim, saiu no dia 19 de março, então não tenho reações assim a... Mas tens um escritor preocupado com isso Sim, preocupa-te, angustia-te, é uma coisa que tens em mente quando estás a escrever? Sim, preocupa-me bastante. Acho que um escritor que diga que não se preocupa com isso está a mentir, ou então é muito alienado, não é? Porque nós quando escrevemos e quando sabemos que o resultado final é isto, não é? E que há pessoas que nos leem e que compram os nossos livros, há uma espécie de ponte. Quer dizer, eu quando estou a escrever os livros, sim, quando estou a escrever os livros não estou a pensar nisso. Estou só concentrado em conseguir que aquela narrativa não seja sólida e não caia. Porque acontece imensas vezes. Eu tenho um ficheiro no computador que se chama Romances Inacabados. E já são alguns, e são várias centenas de páginas de livros que tiveram a sua gente, que fizeram o seu caminho até um certo ponto e depois não chegaram ao final. E isso não tem mal nenhum. Acho que isso faz parte do processo de escrita e faz parte do próprio amadurecimento do escritor. Mas a verdade é que do outro lado está alguém. Eu tenho muito cuidado com isso porque tenho um respeito enorme pelas pessoas que leem, para já, e pelos meus leitores em particular. Porquê? Porque eles conhecem os meus livros, conhecem a minha forma de pensar e de escrever, e muitas vezes acabam por dar sugestões que são muito úteis, ou dizer certas coisas que me podem influenciar. E portanto, sim, claro que me preocupo, mas preocupo-me agora. Quando estou a escrever o livro, não. Quando estou a escrever o livro, acabo por estar concentrado só naquilo. Ou focado, como se diz hoje em dia, que é uma palavra que não significa concentrado, não significa focar, é focar. Com as máquinas fotográficas. João, 10 anos depois do prémio Saramago, certo? Foi atribuído em 2009, estamos em 2019. Esta distância. Pois é, eu não tinha pensado nisso. Desculpem, quero desculpar, mas eu hoje estou nesta coisa das datas. 10 anos, não é? Que análise que podes dizer sobre isso? Foi um prémio importante, evidentemente, mas passada uma década, o que é que nos podes dizer sobre isso? Foi importantíssimo para a tua carreira. Muito importante, sim. Eu acho que este é o primeiro romance em que não faz menção ao prémio na capa. Em 10 anos. Sim, repara. Finalmente. Também essa pergunta. Sim, finalmente tirámos essa menção da capa, como se ao fim deste tempo todo eu já posso dizer, ok, pronto, agora já tenho. Não é preciso. Já não preciso pôr isso na capa. Mas achei curioso, eu sei nos teus livros anteriores, nas edições, eu pensei, será que estou a imaginar? Mas não. Pois não, tirámos a capa. Se calhar voltamos a pôr, se não vender bem. Não, mas estou a brincar. Eu acho que isso é tudo um bocadinho como a nossa história pessoal, não é? Acaba por ser uma narrativa, não é? Nossa própria e construída também nos arquétipos do que são as narrativas. E a minha história com este prémio e com a minha carreira de escritor, eu tenho alguma dificuldade em chamar carreira, porque não sei exatamente se aquilo que eu faço é trabalho. Embora eu sinta trabalho, mas não sei se isto é trabalho. Também não sei se, porque também tenho alguma dificuldade com a palavra útil. Por exemplo, eu tenho a ideia que a arte é toda inútil, porque eu adoro as coisas inúteis. Portanto, quando eu atribuo, quando coloco a arte, seja ela qual for, seja a pintura, a literatura, a escultura, a dança, ou for, quando eu coloco ao lado da palavra útil, acabo por encontrar uma espécie de dissonância, quase, não é? Como se fossem coisas que não pertencem ao mundo das coisas úteis. Útil para mim é uma faca, ou um carro que leva dali a Lisboa, ou sei lá, uma carta das finanças.
que é útil e desagradável ao mesmo tempo. E por isso tenho alguma dificuldade em dizer que tenho um trabalho, que tenho uma carreira, porque eu acho que faço uma coisa que não tem a ver com o cotidiano, embora seja feita dentro do cotidiano. Mas essa suspensão do cotidiano, que eu acho que é muito aquilo que nós vemos presente quando vemos uma peça de teatro ou se vemos um bom romance, etc. Por um lado, há a história de como é que se forma a narrativa. Não é? E nisso eu tenho regressado aos gregos muito ultimamente, por causa de um livro que estou a escrever agora, que só sai para um ano, e no dia 7 de abril de 2020. Onde é que está a ler? Mas tenho relido os gregos e sobretudo as tragédias gregas, e tenho relido muito Aristóteles. E é muito engraçado como ele coloca as coisas de um modo tão simples e depois acaba por ser refletido na nossa vida pessoal. E já ligo isto ao facto de tu me teres posto a pergunta pelo Prémio Saramago. Ele diz que em qualquer tragédia ou em uma história narrativa há sempre uma parte fundamental que se chama ubris, que é um bocadinho o desafio, a audácia ou o repto que o humano faz aos deuses. E dessa ubris, a nossa audácia pessoal de nos desafiarmos, de querermos coisas do mundo, de sermos ambiciosos, etc., surge peripateia, que são as peripécias que surgem dessa minha audácia, de estar a confrontar os deuses. E dessas peripécias todas acaba por surgir, inevitavelmente, catástrofe, porque não há narrativa que não tenha o seu climax, e às vezes parece a catarse, que é uma espécie de... que é o que aquilo que Aristóteles chama a reversão aristotélica, ou seja, o momento em que o protagonista de qualquer história se dá conta das consequências das suas escolhas. Este formato grego não é mais do que uma aplicação das regras mais elementares à nossa própria vida. Nós temos um nascimento quase sempre violento, como a gênese bíblica. Não há nenhum nascimento em que a criança não chore, em que não seja uma situação de sermos arrancados a um lugar, a um morno e confortável no qual estamos durante 9 meses e de repente, na cara. E agora respira. E é uma violência enorme. E o que é que segue depois? Segue-se a cultura, a educação, a constatação de que a criança está num certo ambiente socioeconómico, cultural, etc. E segue-se o quê? Ubris. O ser humano começa a desenvolver-se, começa a querer e começa a querer desafiar. E quando surge o desafio, surgem peripateia, as peripécias. E, portanto, é a nossa história humana, mas condensada. Como nós, neste lado do mundo, tivemos temos uma grande influência cristã, fomos substituindo os deuses do passado por uma só figura, que será neste caso foi de Jesus. E Jesus como mártir, como a consequência das suas escolhas, como a consequência de ubris. E o mais engraçado de tudo é que quando olhamos para as narrativas, e eu acho isto delicioso quando se olha para os grandes livros, o Crime e Castigo, por exemplo, o Moby Dick ou os clássicos. No fundo, o que nós temos é esta história repetida inúmeras vezes. Ou seja, um tipo que surge de uma gênese violenta, que começa a desafiar o mundo, e que às tantas sofre o castigo divino. E não é por coincidência ou acaso que nos seus momentos finais, Jesus está na cruz e pergunta: Pai, porquê que tu me daste? E o que nós temos ali é uma figura da mais profunda solidão. Aliás, há um filme do Bergman que
super interessante acerca disto, que se chama chama-se Luz do Inverno. Conta a história de um padre que vive numa pequena aldeia de Suécia, e é um padre que perdeu a fé. E quando perdeu a fé, os seus acólitos e as pessoas que acorrem à sua congregação também vão começando a desaparecer, a diminuir, porque ele não consegue fazer as suas missas e tem imensa dificuldade com a sua própria dúvida. E o filme é muito engraçado, porque às tantas, no final, depois de uma série de peripécias, quem mostra o significado daquilo que ele está a passar é o sacristão. E o sacristão, que se chama Algot Júlio, é um homem estranho, deformado, que se senta ao lado do padre e lhe diz: "Senhor padre, você anda bem nessa sua luta com Deus e com a fé, não sei mais, porque você está à procura de uma transcendência, de uma coisa para cima de si, de uma coisa lá em cima, então, mas repare lá naquela figura de Cristo que está ali na cruz." E o Bergman filma a figura de Cristo, um Cristo protestante, por dizer, muito cru, sem muitos adornos, que nós aqui deste lado da Europa usamos. E o que ele diz é precisamente isso, que Cristo, tal como você, padecia do mesmo mal, de uma enorme solidão, e pregado ali na cruz, tem saudades de Pedro e de Simão e de Tadeu e de todos os seus discípulos, de Judas até. Portanto, aquele homem que está ali tem exatamente o mesmo problema que você. E essa transcendência que você anda à procura não está lá em cima, está em si próprio. E isto eu acho que desculpa, já vou aqui uma divagação, mas estou a tentar chegar a isto, que é a história de qualquer pessoa. Pauta-se por isto, por uma espécie de caminho, que termina quase sempre, ou mesmo sempre, numa espécie de catarse e redenção. E acho que isso é um bocadinho o caminho que eu tento procurar para as minhas personagens. E acho que esse é o caminho que os escritores do passado, ou a tradição na qual eu me insiro, ou na qual eu me apoio para escrever os meus romances, fazem. Quando o Dostoiévski mete o Raskolnikov naquelas condições, em São Petersburgo do século XIX, e à página 60 o Raskolnikov já assassinou, acho que são 2 mulheres, sim, exato, 2 mulheres, e na parte final do livro é finalmente julgado e enviado para a Sibéria durante 7 anos para pagar os seus pecados. Dostoiévski está a reescrever a história cristã. E quando Melville coloca o Ismael naquele barco com o look do Ahab, do capitão Ahab, partem na caça a Moby Dick, morre toda a gente, exceto o Ismael, que é o que fica para dizer a história. Está, de novo, a recontar a história cristã. Isto eu acho que é quase engraçado de ver, não é? Como mesmo que nós queremos fugir àquilo que é a nossa aculturação, não conseguimos fugir dela. Isso começa com os gregos, obviamente, e depois passa para a nossa própria história, e por isso o romance, como nós o encontramos hoje, não é mais do que a reprodução, uma e outra vez, destes fenómenos. Como é que isto liga com o prémio ser humano? Já não sei bem, mas acho que tem um bocado a ver com isso. Acho que é um caminho que eu vou fazendo, não é? E quanto mais neste caminho eu fico, e quanto mais tento olhar para mim como apenas mais numa longa tradição de pessoas, de escritores que foram grandes escritores e que serão mais importantes que eu. Quando me insiro nisso, percebo que sou um anão aos ombros de gigantes. E isso é muito engraçado de ver, porque ao mesmo tempo que me dá imensa vontade de
de facto continuar a fazer isto também me dá a humildade de perceber que eu não estou sozinho, que sou mesmo uma pequena figura ao ombro de gigantes, e que na minha prosa está o Dostoiévski, e que na minha prosa está o Melville, e que está o Kafka, e que está o Saramago, e que está o Carlos Pires, e que estão os meus contemporâneos, e que não estou sozinho. Desculpa lá, isto foi uma derivação dos caminhos da prosa. Mas... Sabes que eu agora fiz aqui uma interrupção porque eu ia para dizer uau, que bonito, mas depois pensei que disparado não vou dizer isto, mas já disse, achei muito bonito aquilo que Obrigado. Bom, isto é uma conversa, sintam-se por favor à vontade de entrar nesta conversa. Se alguém tiver uma pergunta, algum comentário, é só fazer sinal. Sintam-se à vontade para o fazer, até quem está do outro lado. João, há bocado falaste na inutilidade da arte. Sim. Eu li há pouco tempo um ensaio que se chama A Utilidade do Inútil e foi algo que para mim foi marcante e que eu gostava de perguntar, na sequência daquilo que disseste, se achas que a palavra, que a literatura tem efetivamente algum poder ou se isto é tudo uma ilusão? Não sei, eu acho que tem poder, tem, isso não tenho dúvida. Eu não consigo olhar para a coisa como ilusão, no sentido em que eu não sei bem qual é a diferença entre as duas coisas. Eu já tive situações, não sei se já vos aconteceu ou não, mas tenho a certeza que sim, em que, por exemplo, eu tive sonhos que eu não sei se foram sonhos ou não. Sonhos que eu não sei se foram coisas que me aconteceram ou se os sonhei, não é? E esta minha incapacidade de dizer, por vezes, o que é real e o que é imaginário, porque confundo imensas vezes, ou seja, tenho muitos lapsos de memória, por exemplo, às vezes lembro de coisas que não aconteceram e outras coisas que aconteceram, as pessoas precisam de me recordar que foi A e não B, não é? E, portanto, a minha capacidade de assimilar a realidade e, sobretudo, de tentar adaptar a realidade é tão diminuta como qualquer outro ser humano, não é? Há uma parte do livro do Orwell, que 1984, que é um romance incrível, que eu acho que ainda não foi superado no que diz respeito aos romances que se chamam distópicos, não é? E no 1974, às tantas, depois de uma série de peripécias, o protagonista, o Winston, é colocado numa cela e é interrogado durante dias seguidos e semanas por um torturador. E esse torturador começa a questioná-lo sobre quais são os limites das nossas crenças, não é? E há uma frase que o Winston está sempre a repetir e a escrever: ser livre é poder dizer que 2 e 2 é igual a 4. Só que o outro, que tem várias máquinas de tortura ao seu dispor, leva-o a um estado de sofrimento físico tal em que o Winston às tantas diz 2 e 2 é igual a 5, 6, 8, 36, o que você quiser, desde que pare com a dor. Esse livro teve sempre a ressonância em mim, porque eu acho que de facto nós, como seres humanos, há um limite para a nossa consciência e há um limite para aquilo que nós podemos dizer com a certeza que sabemos. A ciência é um desses limites e a ciência está sempre a esticar as suas fronteiras. O lado espiritual da vida será outro. Nós acreditamos naquilo que acreditamos e é muito difícil nós convencermos de outra coisa. E, portanto, essa coisa de a literatura ser uma ilusão, para mim não é. Para mim é muito real enquanto estou a escrever, não é? E quando estou mergulhado nas páginas de um livro que estou a ler, por exemplo, aquilo ocupa o espaço todo da minha consciência. Isso é algo que não me acontece tanto com outras formas de expressão artística. Por exemplo, se eu estiver a ver um filme ou uma série de televisão, não sei o quê, não estou
absorto da mesma maneira. A leitura puxa por uma característica nossa que precisa de ser alimentada, que se chama imaginação. E quando que num filme, não estou a dizer mal dos filmes de Londres, porque eu adoro cinema, mas num filme temos menos espaço para isso, porque somos espectadores muito mais passivos. Quando estamos a ler um livro, o livro obriga-nos a participar, porque obriga-nos a imaginar tudo o que nós temos ali são palavras. E quando a nossa imaginação começa, as rodas começam a andar e começa a entrar em ebulição, quase, não há experiência mais fantástica. E por isso eu acho que é mesmo uma espécie de catarse na literatura. Se aquilo nos ou não me interessa muito, sabes? É um bocado aquela coisa desde que produza esse efeito e em certas alturas da vida me ajuda a reconciliar-me com aquilo que sou, não é? E muitas vezes a literatura faz isso. Também não estou tão preocupado com o lado ilusório, mas para mim é um refúgio. E esse refúgio é muito importante. Muito bem, há outra pergunta? Sim. Por favor. Eu vou fazer uma pergunta, mas para dizer que só leio os seus livros que foram apresentados em Leiria no dia 7 de abril. Quer dizer que só ainda li outro. Foi o último. Mas achei tão interessante que foi capaz de me tirar de casa para ver o Benfica e estar aqui a ouvir. Também benfiquista? Os chefes de família. Mas como também é dia 7, pode ser que dê sorte. Pode ser que dê sorte. Mas esse único livro que eu li, a voar sobre como? Está a perder. Está a perder? Quer ir embora. Não, mas eu estava a dizer que esse livro tirou-me, porque é um livro acho muito interessante, tirou muitas horas de sono, porque começa-se a ler e depois é difícil de parar e também é preciso sonhar, portanto, é preciso refletir um pouco e sonhar um pouco. E este seu livro, ainda não li, não logo, também me vai levar a pôr muitas horas de sono. Quando começou a escrever, os livros vão acontecendo, não é? Como disse, não é? Mas tem alguma estrutura que leva a agarrar o leitor a esse livro de maneira que não se consiga parar. Às vezes a gente começa um livro e depois deixa a meio. Mas deixa-se. Agora não sei se vou ler este seu livro, se for rever ou reler o livro de Dostoiévski, O Crime e o Castigo, diga-me lá. O que é que me aconselha? Bom, eu por questões comerciais, não sei do até porque eu sei que já não precisa, não é? O seu livro, já comprei. Já comprou. Então pronto. Sim, eu acho que eu tendo a escrever de uma maneira que é muito. Que parte muito de situações limite. E portanto, quando as personagens surgem na página, para mim surgem já quando há alguma coisa de fundamental ou de essencial que se perdeu e precisa de ser reconquistado. E, portanto, a nova tragédia grega é precisamente a mesma coisa. Há um escritor japonês que escreveu um livro sobre a arte de escrever, que se chama Murakami. Vocês têm vários livros aqui, de Murakami. E ele escreveu este livro que não está traduzido em português, mas escreveu em espanhol, que se chama qualquer coisa do que é que eu falo quando falo de escrever, ou qualquer coisa do género. E o livro é muito interessante porque ele fala do seu processo de escrita e às tantas faz uma comparação ou uma analogia que é curiosa. Ele diz que a diferença entre um escritor e uma pessoa normal, a diferença entre um escritor e uma pessoa normal é esta. Pensem em duas pessoas que vão ao sopé do Monte Fuji, que é um monte do Japão muito conhecido. E a pessoa normal chega ao sopé do Monte Fuji e pensa, isto de facto, este monte é muito bonito e glorioso e épico e estou satisfeito com o que faz. E o escritor chega ao sopé do Monte Fuji e diz, eu preciso de subir lá acima.
portanto, lá só o escritor, assim de uma fuga e depois torna a descer, e depois sobe a subir, torna a descer. Isto tem a ver com o quê? Segundo o que eu interpretei, acho que o Murakami estava a dizer que um escritor é alguém que tem uma inteligência lenta. Eu acho que o que a literatura faz, ou pelo menos aquela que mais me interessa, é um processo de lentificação da vida, em que as coisas não estão vistas ou logo imediatamente compreendidas ou logo imediatamente interpretadas, mas que precisam de um caminho. E como eu nos livros acabo por fazer esse caminho com os personagens, eu quando escrevo faço muitas vezes sem rir, ou seja, eu tenho uma premissa, tenho mais ou menos uma ideia de onde é que quero ir, mas só para aí, portanto, 20 ou 30 páginas, e depois aquilo é uma total aventura para mim também. Eu acho que que essa sensação que eu fico muito contente que tenho tido de não conseguir parar de ler, eu acho que faço isso porque também gosto de ler isso. Ou seja, gosto dos escritores que me levam da mão até ao cimo do refúgio e depois descemos outra vez. Não é? E como tenho uma inteligência lenta, gosto de ser conduzido em doses homeopáticas pelas histórias e pelas narrativas. E acho que isso é a parte mais interessante, é eu predispor-me a estar ali com aquela pessoa durante, não sei, o número de horas de demora a ler um livro, às vezes demora 3 horas, às vezes demora 30. E isso é muito interessante. Agora fiquei muito triste de saber que o meu filho está a perder. Nós por 2 minutos. Pode já não estar. Pode já não estar. Estamos listas. Sim, obrigado pela sua pergunta. E depois, senhora, pode ser. Quando li o primeiro livro, que foi o Ano Sabático, fiquei maravilhado. Obrigado. Gostei muito. O segundo que leio é o do Elias. A questão é, aquilo não tem a ver com alguma ligação familiar histórica. Na ilha... O Ano Sabático tem. Mas o segundo não tem, o do Elias. Não, olha, vou-lhe explicar. Esse primeiro que referiu, o Ano Sabático, tem a ver com uma história familiar, no sentido em que eu sou um de 3 gêmeos. Sim, isso eu sei. Pronto, e tenho uma gêmea idêntica. Sim, Tenho uma gêmea que está viva, de boa saúde, e desculpa, estou a pensar. Tenho uma gêmea idêntica. Sou a única pessoa no mundo que tem uma gêmea idêntica. O único homem no mundo. Somos iguaizinhos. Só fiquei um bocado com a ideia que o Luís falou, que há ali uma ligação, o refúgio na ilha. Não, Naquele período. Já não recordo, já o escrevo há tanto tempo. Não, eu sei. Fiquei um bocado, pareceu-me um bocado... Eu percebo. Sim, só preciso exatamente de onde é que surgiu a ideia. Em relação ao Ano Sabático, pronto, eu sou um de 3 gêmeos, tenho gêmea, mas o meu gêmeo idêntico faleceu com poucas horas de vida. Sim. E portanto eu acabei por construir uma história de 2 músicos que são exatamente iguais, mas que vivem em mundos diferentes. E o livro é a história do reencontro e da obsessão de um pelo outro. É um livro estranho e fantasmagórico, que é sobre a identidade, sobre a possibilidade muito assustadora de não sermos únicos. O Luto de Lisboa surgiu em 2011, quando eu fui ao Canadá e passei lá uns meses. Nessa altura estava a escrever o Ano Sabático, e fui a um pequeno arquipélago de ilhas que se chamam Ilhas de Santa Madalena. E havia uma ilha em particular que me despertou a atenção, porque eles diziam que era uma ilha onde não vivia, onde quase não vivia ninguém, onde quase ninguém ia, e só havia um barco semanal que ia vinha no mesmo dia. E eu fui ver essa ilha chamada Ile d'Entrée, e o lugar era eu nunca estive em nenhum sítio assim. Uma ilha muito pequena, com 20 casas, talvez, 50 habitantes, e
e tinha uma igreja, Uma taberna. uma taberna, e um farol. E uma bicicleta. Uma bicicleta não. Uma bicicleta não Havia estava. mais. E um farol. E eu pedi lá ao tipo dos barcos, que era um alemão, se podíamos entrar no farol, porque eu nunca tinha estado dentro do farol. E lá fui mostrar o farol, etc. E eu, quando entrei no farol, fiquei com uma sensação estranhíssima de que, por um lado, de que já tinha ali vivido. E isto nunca me tinha acontecido. É uma coisa muito estranha mesmo. Tinha a sensação que já tinha estado ali, que já tinha vivido ali. E depois a sensação, ao sair, foi que eu gostava muito de escrever sobre aquilo. Sobre o que é a experiência de viver num lugar que não é definido como nós definimos os lugares, que são os ângulos retos, as paredes, os tetos, o chão. No farol é tudo concêntrico, tudo em espiral e tudo aponta para o céu. Tudo aponta para o divino, por assim dizer. E, portanto, foi daí que acabou por surgir esse livro. Na minha biografia acaba por ser um livro bastante particular, porque é um livro muito... Acho que é o único dos meus romances que não tem narrativa. É um livro quase cru, quase só sobre um estado de espírito. E era muito isso que eu procurava nesse romance, era descrever um estado de espírito e uma transformação interior. E foi daqueles livros que me deixou saudades de escrever. Sim. Como houve outros que não, outros que foi um alívio chegar ao final porque foram mais difíceis. E esse foi daqueles livros que me deixou saudades. Não, eu gostei muito do livro. Obrigado. Só que a ideia que eu formei foi mas pronto, mas Sim. é para outras conversas. Ok. Muito obrigada. Então, agora temos aqui uma pergunta. Olá. Sim, olha. Estava aqui a espreitar o livro, porque também ainda não li. E foi com surpresa que reparei que está aqui o Jaime Toledo. Não sei se está. Foi a Beatriz ou foi o João que me trouxe? E depois, ainda outra pergunta. O Jaime Toledo é também um alter ego do João? Precisa de JT? Não só, porque na biografia involuntária do Samantes, ele aparece e eu consigo identificar muitas características, não quer dizer, não conheço, das características que mostra e identificas no Jaime Toledo. E então agora fiquei com essa curiosidade de perceber se é o mesmo Jaime Toledo, deve ser. É o mesmo, sim. Se foi a Beatriz ou o João e se ele tem alguma coisa de João. Sim, o Jaime é uma personagem que tem muito de mim, embora seja mais maldosa do que eu e um bocadinho mais cruel, ou cruel, porque eu não sou, acho eu, e é um tipo, é um escritor. Eu achei a certa altura, quando comecei a escrever a biografia involuntária dos Amantes, queria que o escritor fizesse parte daquela história. Então, essa personagem, sim, é um alter ego meu, mas se a vida não tivesse corrido mesmo muito mal, foi o que eu imaginei. E ele, já na biografia voluntária, acaba por ser uma personagem um bocadinho triste e amargurada, mas que ainda é suportável. Neste romance, ele torna-se mesmo um homem bastante duro. Portanto, enfim, sim, é um pouco eu, mas é um pouco eu se de facto a vida tivesse sido bastante difícil, não é? E graças a Deus que não foi, mas é o que podia acontecer, não é? Eu acho que muito do que passa para fora do que é a vida de um escritor é absolutamente falso. Por isso é que tanta gente hoje em dia quer ser escritor, porque se as pessoas soubessem o que implica, muito provavelmente diziam, se calhar não é para mim, porque é uma vida de facto de sacrifício, de muito trabalho, de muita solidão também e de muita entrega ao ofício. E como todos os ofícios tem um lado de enorme satisfação, mas tem um lado de grande escravidão também ao mesmo tempo. E eu acho que o Jaime Toledo sente essa escravidão.
sente que, apesar do seu ofício não ter leitores, coloca-se à margem. É um tipo com graves problemas de ego e quase psiquiátricos. E eu gosto muito dele porque é uma personagem que quando eu o coloco nas histórias, ele imediatamente tem um efeito disruptivo. Sim. Mas por isso que sim. Podia ser um alter ego dele, mas ainda bem que não é, porque eu acho que são mais saudável do que eu. Muito bem. Uma última pergunta, senhora? Sim. Olha. Eu descobri um autor muito tarde, só o ano passado. Neste momento estou a ler o livro de Lisboa. Estou envolvida no livro outra vez e comecei a ler assim numa voz sobre estudos. O Facebook traz estas coisas da interação e na altura a vontade que eu tive quando terminei o livro foi, como aquele senhor dizia, não consegui parar. Obrigado. E foi à noite, tarde, e a vontade que eu tive foi: eu tenho que dizer alguma coisa. Então fui ao Facebook, procurei a sua página e fiz um comentário do género: acabei de ler este livro, estou entusiasmada, obrigado, porque aquilo foi um nível, uma satisfação tão grande, um preenchimento tão grande, que para além de querer partilhar isto, queria perguntar... E qual dos livros é que se refere agora? Desculpe, não percebi. Ensino no Vasco. Ok. No ano passado. Para além de querer partilhar isto, queria perceber se tem noção. Quando falou há bocado, quando escrevia o seu abrigo, e os seus livros, para algumas pessoas, são também o meu abrigo. Parece que eu não consigo, quando estou envolvida num livro, não consigo deixar, e todos os dias tenho necessidade de me envolver ali e de ser o meu abrigo do resto do espaço, do mundo, do fluido, e às vezes por pouco, mas na vida não tenho mais tempo de ver a ler, mas pelo menos um bocadinho. Tem essa consciência dos seus leitores. Para já agradeço imenso pelo seu comentário e fico mesmo muito feliz, porque eu tenho que... quer dizer, nós... vivemos num país pequeno, não é? Que não tem assim tantos leitores como isso, e portanto acaba por ser sempre uma recompensa enorme quando percebemos que os nossos livros podem ser importantes para alguém, ou podem ser esse refúgio, ou que podem simplesmente ser uma série de horas em que as pessoas estão não quer dizer distraídas, por isso não é uma má palavra, mas que estão mergulhadas em algo que nós fizemos sem estar a pensar em ninguém, em particular. Não é? Por isso fico muito contente e eu não tenho essa consciência quer dizer, tenho e não tenho, sabe? Tenho sempre a desconfiança de que, no fundo, as pessoas estão só a tentar ser simpáticas. Não sei. Não sei explicar exatamente, mas acho que é muito gratificante por causa disso, porque eu também sinto que eles têm a mesma função para mim, ou seja, quando começo a escrever um livro e me vejo envolvido emocionalmente naquela história e com aquelas personagens, há alguma coisa em mim que se torna mais viva, que se torna mais presente, que consegue aproveitar os dias de uma maneira mais rica. Né? E quando não estou a escrever, é o meu lado menos interessante, menos rico, menos vivo. E por isso sim, fico mesmo feliz com as suas palavras, mas não sei o que é dizer. Nesse livro, por exemplo, nesse livro, esse falar sobre os teatros, é um livro interessante porque eu quando comecei o livro pensei, isto vai ser uma história mesmo trágica, porque é a história de um tipo que é funcionário numa escola secundária em Lisboa, que é alcoólico, que tem que se ver abraços com o suicídio de um dos seus colegas,
E depois a história paralela, uma história que se passa no Japão pós-imperial, mas ainda assim muito austero, um miúdo que se vê exilado para uma ilha durante muito tempo, pelo seu próprio pai, ainda por cima, e portanto eu achei que estavam reunidas ali as condições para uma coisa mesmo negra. Mas depois, enquanto estava a escrever o livro, acabei por ir para a Itália durante um mês para uma residência de escritores em Siena, que ficava dentro de um palácio. E nesse palácio, para além dessa residência, havia uma escola de surdos-mudos, crianças surdas-mudas. E eu nunca tinha tido contacto particular, quer dizer, tinha tido contacto, mas não diário, não é? E todos os dias eu passava pela escola deles e assistia um bocadinho às aulas, porque eram impressionantes, porque era um palácio enorme, com salas amplas e isto era no verão, janelas sempre abertas, e o silêncio dentro das salas era incrível. Usavam 40 ou 50 miúdos, todos em silêncio. Claro, primeiro estava em silêncio, o que é que eu estou aqui a dizer? Mas é estranho ver como é que 40 ou 50 crianças conseguem aprender em silêncio. E aquilo fez-me, causou um impacto em mim. E depois também porque havia no corredor que dava acesso às escadas, havia uma galeria de fotografias do lado esquerdo, e eu todos os dias passava por essas fotografias e ficava a ver elas, e eram fotografias dos antigos alunos daquela escola, dos anos 30, 40, 50, é provável que muitos deles já não estejam vivos, mas havia uma fotografia em particular que me chamava sempre a atenção, e eu olhava para ela sempre todos os dias e não percebia porque aquilo me chamava a atenção. Às tantas, como estava muito curioso, mas não conseguia perceber, tirei uma fotografia e mandei para a minha irmã em Lisboa, e a resposta chegou logo. Então, mas tu já reparaste que nessa fotografia, onde estavam 5 rapazes com a farda do colégio, todos assim a escadinha, não é? Porque os mais altos, mas entre os 7 e os 11 anos, e o rapaz do meio tinha umas orelhas gigantescas. Eu achei que aquilo era uma coisa, e depois é que percebi como pode ser uma coisa quase paradoxal e anedótica, e uma coisa quase de uma piada divina, não é? Com um miúdo surdo-mudo, com um sorriso bonito, com ar feliz, com umas orelhas tão grandes, e depois por causa disso acabei por escrever uma personagem no livro que é o filho do narrador, que é surdo-mudo, e que é a única pessoa que percebe o que é que está a passar ali, e isso achei que isso era a parte mais interessante para mim, né? Como é que eu agora lido com esta personagem que eu não conheço, que chama-se João no livro, e que importância que ele pode ter nesta história. E portanto, sim, eu tenho a sensação de que quando escrevo as narrativas de que estou mesmo envolvido emocionalmente nelas. Depois, o modo como chega às pessoas eu já não posso adivinhar, mas fico muito grato pelo seu feedback, de facto deixa-me muito contente. Obrigado. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta, penso que não, também não. Passamos à sessão de autógrafos, os meus já está disponível para assinar os vossos livros. Muito obrigada a todos por terem vindo, João, parabéns. Obrigado.